Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao curso da DVPL para Leigos 1.0, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso projeto. O que será nosso projeto? O que será o nosso projeto? Eu pensei aqui bastante, fiz uma pesquisa com o pessoal e é uma coisa que vai ser útil para várias pessoas, principalmente porque na nossa área de TI a gente consegue usar isso, até aplicar aí no seu projeto, no seu cliente. Você pode ajudar aí seu cliente a resolver vários problemas com isso, ok? Então vamos ao nosso projeto. Vai ser um helpdesk. Nós vamos criar um projeto do zero, ok? Um helpdesk. Nós vamos fazer um desenho desse projeto, fazer esse mapa mental desse projeto. Então, o nosso primeiro projeto vai sair do papel, ok? Vai ficar maravilhoso esse projeto. A gente vai acompanhar. Eu sei que a gente vai começar a fazer todo esse projeto aí, desde a parte da DVPL para leigos, até sem complicação, aí depois até Ninja, até MVC, porque nosso projeto ele vai evoluir junto com nossos treinamentos. Então hoje a gente vai fazer essa parte aqui, até cadastros, um monte de coisinha aqui que dá para se fazer dentro da DVPL para leigos. E a gente vai evoluindo com o projeto, vai desenhando o projeto. Vai ficar muito bacana o trabalho. Vocês vão ver que quando chegar no final aí de todos os nossos cursos, nessa nossa maratona, você vai ver que você teve um objetivo. A gente começou com um objetivo. Na vida a gente tem que ter objetivo, pessoal. Se a gente não tiver esse objetivo, a gente não sabe onde vai chegar, né? Então a gente tem que mirar esse objetivo agora e caminhar até lá. Então esse plano nosso aqui, esse de treinamento total para você ser um ninja, tá? Esse é mais um pedacinho que a gente vai avançar. Então vamos a ele. O que é um helpdesk? Um helpdesk é um termo para ser usado que você fosse um balcão de ajuda, que você pode ajudar os usuários a um suporte e resolução de problemas técnicos, telefonia, tecnologia da informação, pré ou pós-vendas. Esse apoio pode ser dado tanto da empresa como terceiros ou externamente. Então, pode ser um sistema de gerenciamento de incidentes, ou a gente chama de incidentes, né? Ou call center. Então, esse serviço de helpdesk ele pode ser realizado pessoalmente, por telefone, por e-mail e outros meios de comunicação. A gente pode criar várias formas desse nosso controle. A ideia nossa aqui é criar um projeto, esse helpdesk, que a pessoa vai digitar, o seu usuário vai abrir o problema lá, vai colocar o que é esse problema, e vai chegar um e-mail para uma pessoa, ou vai chegar um e-mail para o meu técnico avisando que chegou uma abertura de chamado, que você precisa atender o chamado, né? Então essa evolução desse projeto aí vai pela frente aí. A gente vai na DVPL para leigos, a gente vai trabalhar a parte de cadastros, basicamente. Um exemplo de profissão relacionada no helpdesk hoje é a tendência de telemarketing, entre outros aí, né? De lan house, de cybercafé, pessoas que ficam arrumando as máquinas lá naquele momento. Então chega uma demanda, ele tem que resolver aquele problema lá. Então com a evolução do helpdesk surgiu o que hoje? O Service Desk, que é abrange um pouco mais a situação. Tem um ITIL, que é uma nomenclatura para você, é uma regra, vai? É uma regra para você seguir para fazer as coisas, então chama o ITIL. Então, em cima disso você tem várias coisas, como tem para projetos você tem o PMI, que é o PMBOK, e entre outras nomenclaturas aí. Então, através disso você consegue normatizar e melhorar seu atendimento dentro de uma regra de negócio. Esse Service Desk, o objetivo dele é ter um ponto de contato entre TI e a comunicação dos usuários. Okay? Então, é o Single Point of Contact, ou ponto único de contato. A missão principal do Service Desk é o restabelecimento da operação normal dos serviços dos usuários, o mais rápido possível,
minimizando o impacto dos negócios causados pelas falhas de TI. E para isso foi criado o que, pessoal? Foi criado uma nomenclatura ou um tipo de serviço que você tem tempo para atender. Tá? Então você tem um SLA, que a gente chama, que através da ferramenta de gestão de serviços de TI a gente pode estar melhorando esse bom serviço aí. Como? Através de metas para serem alcançadas, as expectativas do cliente, estabelecer o que? Um Service Level Agreement, ou acordos de nível de serviço, que é o SLA. Então, o SLA é que definirá em quanto tempo e de que forma o serviço será prestado. Então, exemplo. Por que tem SLA? Você tem um problema de a impressora não está imprimindo. É uma coisa que não para a empresa, né? Então, você pode esperar um pouco mais. Um outro exemplo. Um SLA urgente. O caminhão está parado porque não conseguiu emitir a nota fiscal. Mas é a mesma impressora que não imprimiu essa nota fiscal. Você vê que depende da situação. Então, como é uma impressora, mas não era que era urgente, nesse caso sim é urgente. Por quê? Porque precisa imprimir a nota para o caminhão poder sair e levar a mercadoria, a DANF, né? Então, não é a peça de contato, não é a impressora o problema. O problema é entender se aquilo é urgente ou não é urgente. Então, você cria dentro do sistema SLAs diferentes. SLA de ou prioridade 1, prioridade 5, ou incidente 1, incidente 5, tipos de incidentes, que você vai controlar isso quando o usuário abrir uma informação, ele foi lá e abriu. A impressora não está imprimindo, aí você vai ver o que é. A pessoa que vai atender por telefone, que a gente chama de nível 1, é o atendimento mais simples, o primeiro contato com o usuário. Ele vai atender e vai tentar entender o que é esse problema. Então vai pegar em cima desse problema que existe. Opa, não está imprimindo porque é uma DANF, né? Então você vai, ou o usuário já abriu o chamado, ou você pegou aquele chamado que chegou para você e você leu aquele chamado pelo sistema. Na tela, que vai ter legendas, vai ter tudo sabendo que o chamado chegou, que não foi atendido ainda, que é urgente, não é urgente. E você vai classificar esse chamado para saber se ele realmente é urgente ou não é urgente. Então, existe um pouco de discernimento aí das informações que chegam para a gente. Ok? Então, a gente vai fazer o quê? Esse helpdesk, nosso desenho do projeto, que é um mapa mental. Dentro desse mapa mental, a gente vai fazer uma regra de negócio, como vai funcionar, vai ter uma definição do processo, então a gente vai criar tabelas, campos das tabelas e menus de atuação, que a gente pode ter vários menus aí, um exemplo, um cadastro de técnico, um cadastro para abertura de chamado, um cadastro para atendimento do chamado, e em cima disso a gente vai ter vários status de atendimento, ok? O projeto está muito legal, pessoal. Vocês vão adorar. Então, dentro do helpdesk, a gente vai ter esse mapa mental que eu falei, a regra de negócio, como vai funcionar. Pessoal, geralmente é assim, chega bem detalhado para a gente as coisas, né? O usuário pede uma coisa muito bem detalhada. Você vai no cliente, ele fala assim, eu quero isso. Criar um sistema de atendimento para as falhas de TI a fim de atender o SLA da empresa. É muito amplo. Tem várias coisas aqui. Então, se a gente não fechar esse projeto, se não fechar esse processo, não fizer esse levantamento de processo, a gente não vai acertar esse projeto, né? Então, a gente não vai ser assertivo nesse projeto. Então, tem que tomar cuidado. Aí vem outra coisa. As atividades poderão ter SLAs diferentes, pois vai depender da urgência da resolução do problema. Ok. Mas isso não diz nada, né? Quer dizer, diz nada e diz tudo ao mesmo tempo. A gente tem esse objetivo para fazer. A gente precisa chegar lá na frente, atender a expectativa do cliente, né? Então a gente tem que desenhar esse projeto, desenhar o tempo desse projeto, o esforço que ele vai levar,
tudo isso para chegar e você entregar o melhor projeto possível, né? Que nenhum projeto é 100%, porque ninguém sabe a princípio 100% do que você está pedindo, porque cada vez que vai nesse processo aumenta detalhes dentro dele. Um exemplo, posso pegar aqui e falar assim, não, criar um sistema de atendimento para falhas de TI. Então você vai lá, abre, tem falhas de TI, mas todos os usuários podem atender o chamado? Não está dizendo. Será que todos os técnicos podem atender aquele tipo de chamado? Não, também não está dizendo. Será que um cara de nível 1 pode atender um chamado de nível 2? Não, também não está dizendo. Então, quer dizer, a gente precisa criar regras para o negócio, né? Para quê? Para quando chegar nesse projeto, o projeto está muito bem mais azeitado, muito mais acertado para não ter tantas falhas, né? Em relação ao nosso projeto aqui, lógico que a gente não vai entrar em tantos detalhes, talvez depois eu deixe materiais para vocês um pouco mais avançados para a gente tentar melhorar esse projeto. A gente vai fazer uma regra de negócio, a gente vai fazer um esforço dele, a gente não vai mensurar aqui tempos, principalmente porque não é o objetivo do nosso curso para a DVPL para leigos isso. Talvez um pouco mais avançado aí no DVPL para Ninja, acho que a gente já consegue colocar estimar tempo, estimar essas coisas, né? Mas aqui é legal para você entender como que chega o escopo para a gente. Chega torto, isso eu posso te dizer, né? E se a gente não fizer certo, quem está descontente é o cliente, porque ele não vai estar recebendo aquilo que ele pediu, ou aquilo que ele achava que ele queria, e você está entregando aquilo que você achava que estava certo. Então, a conversa tem que ser bem antes. Então, o que eu falo? Tem que ser 90% inspiração e 10% transpiração. É o contrário do que o mercado faz. O mercado geralmente trabalha com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Aí vai virar, como a gente diz, um Frankenstein do sistema. Ok? Então hoje a gente falou aí sobre o nosso projeto Helpdesk, nosso Service Desk que a gente vai criar, nossas tabelas que nós vamos criar, os campos que vamos criar, a regra de negócio que chegou para a gente, tá? Então a gente vai desenhar tudo isso nas próximas aulas. Seja bem-vindo, pessoal, ao nosso projeto Helpdesk. Na próxima aula nós vamos falar sobre as ferramentas de apoio, que é o mapa mental, o Proteus, o TDS, entre outras informações aí, para a gente montar o nosso projeto cada vez mais certo, ok? Até mais, pessoal!